Dando seguimento, né, ao nosso vídeo de histórias, né, sobrenaturais, eu tô aqui, quem não conhece ainda, é a Teté, a Stephanie. Minha irmã. Irmã da Ana Clara, Aninha, minha filha mais velha. Tudo bom, Sté? Tudo. Sté, só para confirmar pro pessoal, né, das histórias que aconteciam lá na nossa casa da Saicã, na casa que nós morávamos antes, que tinha muita história sinistra lá, né, e eu ia contar pro pessoal a história da caixa grande de brinquedos do teu quarto, do carrinho, mas eu prefiro que tu conte pro pessoal ver que realmente aconteceu, né? Claro, me lembro disso. A gente estava em casa de noite, eu tinha terminado de brincar com meus brinquedos, joguei o carrinho dentro da caixa, taquei os brinquedos por cima dele e eu tinha ido pro teu quarto pra gente conversar. E no meio da noite a gente começou a ouvir os barulhos de alguma coisa mexendo. A gente achou até que eram os cachorros ali no pátio, completamente normal. Daqui a pouco a gente ouve um barulho forte ali no quarto, bem alto. A gente vai ver no meu quarto tá o carrinho de brinquedo jogado no meio do chão. Primeiro a gente viu, né, a gente escutou, Stephanie, que eu me lembro bem, um barulho que a princípio não era de coisa caindo, era de coisa sendo remexida, revirada, né? Tá, eu tenho um vídeo antigo nosso lá da outra casa, Stephanie, que mostra o tamanho da caixa. Ela era uma caixa realmente muito alta, né? Do tamanho naquela época. Isso, ela era do teu tamanho naquela época. E ela era uma caixa também que não estava completamente cheia, ela estava pela metade. E o carrinho estava lá no fundo. Não tinha como o carrinho ter escalado toda a caixa, né? E saído de dentro e caído, né? E se jogado. Então é uma coisa que realmente, né, marcou bastante que aconteceu. Dentre outras histórias, né, Esté, que lá naquela casa rolava muita coisa esquisita, né? Tinha morcegos que entravam lá em casa, quando acendia a luz eles desapareciam. Uma vez a Stephanie apontava pra trás de mim e dizia assim: mãe, olha ali o morcego. E quando eu me virava não tinha nada. Quando eu me virava pra ela, ela dizia: mãe, ali. E eu me virava de volta e não achava o tal de morcego, né, Stephanie? O único que vira o cachorro, mas eu não tinha muita credibilidade porque ele tinha catarata, mas ele sabia que tava ali comigo, ele tava assustado. Ele dava pra ver que tava andando ali atrás. Entre outras histórias, né, entre barulhos que a gente escutava lá também, né, comigo mesmo aconteceu, eu contei pra Ana, até a Ana hoje de tarde, né, que tinha uma despensa na cozinha, um armário da cozinha, e sempre que eu ia pegar alguma coisa na despensa, eu sentia um arrepio na minha cabeça, no alto da cabeça, nos meus cabelos, eu sentia um arrepio, como se alguém me fizesse assim, ó, e passasse a mão. Ele contou pra mamãe, ela disse: sua avó morreu bem ali. Isso, e aí eu falei pra minha mãe, um dia que eu tava abrindo a despensa, eu disse: mãe, olha aqui, tô sentindo de novo. A minha mãe perguntou: sentindo o quê? Aí eu digo assim: aquela mão na minha cabeça. E a minha mãe disse assim: a tua avó morreu bem aí onde tu tá. Também tinha volta e meia, as louças quebrando, a gente ouvia, o prato caindo ou alguma coisa quebrando. A gente não se levantava e dizia: vamos limpar dia seguinte. Numa da manhã a gente não ia se levantar pra limpar os cacos. Isso. Chegava, nem tinha louça às vezes. E isso aí me fez me lembrar também a história do banheiro dos azulejos pipocando. Isso, quebrava, né? Não, e uma vez eu era menina ainda, eu tava na 6ª série, eu devia ter uns 12 anos, eu estudava na parte da tarde, e eu tava me arrumando pra sair pro colégio, almoçando, e eu me lembro que na hora do almoço teve uma discussão entre meus pais, e o meu pai tava falando mal da mãe dele, da minha falecida avó Alzira, e ele tava dizendo que ela era ruim pra ele, que guardava o pior bife pra ele, que só dava roupa usada dos irmãos pra ele, que ela era uma mãe muito ruim. E depois disso eu fui pro banheiro pra me arrumar. Quando eu ia entrar no banheiro, começou um barulho muito forte nos azulejos, como se os azulejos estivessem quebrando e se soltando da parede. Eu saí do banheiro ligeiro e os meus pais fecharam a porta do banheiro e a gente ouvia os azulejos batendo pelas paredes e estourando e pipocando e batendo na porta. E era uma porta sanfonada de um plástico grosso e a gente via aquele plástico mexendo e os azulejos batendo na porta. Eu saí, fui pro colégio.
me esqueci daquela história, pensei, prejuízo dos meus pais. Eu com 12 anos ia estar preocupada com azulejo, meu pai ainda disse assim, o rapaz que botou o azulejo não deve ter deixado o azulejo de molho antes pro azulejo inchar, colocou de qualquer jeito na parede e agora os azulejos estão cedendo, né? Do calor, e estão dilatando e estão estourando. Quando eu cheguei do colégio, eu cheguei pra minha mãe e disse, ai mãe, o prejuízo do banheiro. A minha mãe disse, vem cá que eu vou te mostrar. Ela abriu a porta do banheiro, os azulejos intactos. Stephanie, eram os mesmos azulejos que estavam lá na casa até o dia da gente se mudar. Tinha um lugar onde os azulejos nunca pegavam na frente do box, eu me lembro disso. Ah, sim, ali no chão do box eram os únicos que depois de muitos anos começaram a descolar por causa da umidade do box. Mas aqueles azulejos ali, nesse dia, dava a impressão que estavam saltando e a gente via eles batendo na porta. O barulho na porta fazia pac, 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 que nem pipoca na panela estourando. E simplesmente não aconteceu nada no banheiro, tava tudo intacto. Mistérios. Tu te lembra de mais alguma história lá da Saikã? Aquela carrinho como se passou alguma coisa ali, algum bicho, sabe? E pegou o carrinho e colocou ali. É, tu acha? De lá não muita fiação, era normal, não tinha apagão, só que a cozinha era muito gelada. É que lá a cozinha era muito gelada e eu sentia arrepios na cozinha, e quando eu tava na frente da despensa, do armário da despensa, eu sentia passando uma mão na minha cabeça. Isso aí era fatal, era certo, no final eu até já me acostumei com isso. E aqui, né, Stephanie, eu vou contar depois, mostrar direitinho o que eu vi aqui nessa casa, né, porque nesse terreno, logo que nós mudamos pra cá, né, essa casa aqui era vazia, não tinha televisão, geladeira, cama, não tinha absolutamente nada dentro. Mas nem eu ainda não existia, ainda tá na sua barriga. Não, tu já era nascida, mas tu era bebezinho, e o teu irmão veio morar aqui conosco quando a mãe dele faleceu, né? E aí, aqui em cima ainda não tinha nada, ficávamos todos na casa de baixo e ainda estávamos vendo quem que ia ficar com cada quarto, ainda não estava nada definido, começando a arrumar a casa aqui de cima para poder trazer os móveis. Aí eu vou contar a minha história. Mas independente da história que eu vou contar, acontece muito aqui nessa casa das luzes, né, Stephanie? Sempre às 3 da manhã. Tinha uma semana que foi toda ela às 3 da manhã ligando. Toda, né? Todo dia. Até quando eu não tava no quarto. A luz estava ligada, achei que podia ser eu que acordava, tipo, menos sonâmbula, né? Dormindo Sim, eu até no telefone dormindo, achei que podia ser, mas até quando eu não tava no quarto, tava num outro quarto, a luz acendia. E agora o Noah, né, que também tá ficando aqui, já reclamou algumas vezes por que a luz, né, ficou acesa, né? Isso, eu tinha chegado do trabalho direitinho, destranquei a porta e deixei a porta do quarto trancada, não tive que entrar ali, fui direto pro banho. Depois o Noah chegou, destrancou a porta do quarto e queria saber por que eu deixei trancada com a luz acesa se não tinha nada lá. Sendo que quando eu venho aqui de noite prender a Puca, né, que é a cachorrinha, se tivesse alguma luz acesa, no momento em que eu apagasse tudo aqui, eu ia ver pela fresta da porta uma luz acesa e ia avisar, olha, vocês deixaram a luz acesa. Mas quando eu saio daqui, as luzes estão sempre todas apagadas, fica sempre tudo no escuro, né? A gente sai cedo de dia, daí não tem porque tá usando as luzes. Então, assim, sinceramente, na casa lá de baixo, eu nunca vi nem ouvi nada. Mas aqui em cima eu já vi, vou contar pra vocês, vou narrar o que eu vi, além disso aí, das luzes aqui que acendem, né, sozinhas às 3 da manhã. Esté, eu fiz questão que tu contasse a história, tá? Pra não parecer que eu que tô inventando tudo, né? Que realmente é um depoimento com testemunhas. Eu tenho um vídeo antigo lá embaixo que ele mostra a caixa de brinquedos. Então eu vou botar um trechinho daquele vídeo lá, só pro pessoal ver e ter uma ideia do tamanho que era aquela caixa. Ela era anormal, era uma caixa super alta, não tinha como um brinquedo. Eu me lembro, eu me jogava dentro da caixa pra pegar os brinquedos e eu ficava presa lá. Tinha que derrubar a caixa pra me tirar. Era uma caixa de papelão, né? Bem altona. Super alta. E realmente não tinha como o brinquedo ter saído lá de dentro, né? Mesmo que ele estivesse em cima, não ia ter como tirar. Ainda sobrava espaço, ela era bem alta.
Gente, então assim, o tema de hoje é esse, contos, né, e histórias do sobrenatural. Se você tem medo, não assiste, né, não continua assistindo o vídeo, porque eu ainda tenho mais uma história para contar. Sério? Isso, e daqui a pouquinho, então, né, eu vou narrar a história que aconteceu comigo aqui nessa casa também, onde está morando a Stephanie. Peraí, você vai junto com a gente? A Stephanie, sim, a Stephanie vai ficar aqui porque ela mora aqui. Isso, nós vamos descer e de repente mais tarde ou agora mesmo, né, eu posso contar o que aconteceu, ok? Tô com medo. Escuro, passou ali a caixa que o brinquedo saiu de dentro. Olha o tamanho que é essa caixa. Ela é uma caixa grandona, olha o tamanho dela perto da Esté. E o brinquedo tava lá no fundo dessa caixa. E daí a gente ouviu aquele barulho, né, de coisa revirando e o brinquedo apareceu no chão. A caixa não tava assim cheia, transbordando que nem tá ali, mas ela é uma caixa de papelão bem grande. Esse é um vídeo antigo da outra casa. Bom, pessoal, conforme a Stephanie e eu contamos, né, no vídeo, a nossa casa onde nós morávamos antes, acontecia muita coisa inexplicável, muita coisa realmente sinistra, barulho, sensações estranhas. Às vezes eu tinha a impressão de que vinha alguém pelo corredor, quando eu ia olhar não tinha ninguém. Como eu comentei, eu ia na despensa e sentia arrepios, a Stephanie sentia a cozinha sempre gelada, eu sentia ondas de frio na cozinha também. E a gente sentia, via, ouvia muitas coisas estranhas naquela casa. E como eu contei para vocês, eu senti, né, uns calafrios na cozinha, conversei com a minha mãe, falei, né, que eu tava sentindo uma sensação estranha, uns arrepios, e foi aí que a minha mãe me mostrou esse recorte de jornal. Essa aqui era a nossa casa antes da reforma. Depois muita coisa mudou, a escada ficou fechada, foi feito uma área toda da garagem, as janelas mudaram, né? A casa ela ficou bem diferente com o passar do tempo. Esse jornal aqui é de 1972, né? Aonde aconteceu isso aqui dentro de casa. Então, eu não sabia até eu contar para minha mãe que eu sentia, né, calafrios, sentia como se alguém tivesse passando a mão na minha cabeça, quando eu ia na despensa da cozinha, e a minha mãe dizia, não, exatamente nesse lugar foi onde a tua avó faleceu. Então, assim, né, eu não quero mostrar ninguém, não quero filmar muito de perto para não identificarem nomes. Aqui tem um ex-vizinho nosso que deu um depoimento, né, mas foi isso que aconteceu, né, teve realmente um crime brutal nessa casa e sem saber disso eu tinha sensações estranhas. Comentando isso, né, com a minha mãe em casa, ela veio me mostrar esse recorte aqui de jornal, o que na época para mim fez muito sentido.